Salve, salve gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei ao final de assistir o vídeo. Muito obrigado por ter recebido a gente na sua casa. E você que é o nosso colaborador, anônimo, formal, muito obrigado pela sua colaboração, tá bom? Muito obrigado. Bom, estamos dentro do livro do Apocalipse, estamos fazendo hoje o estudo sobre o capítulo número 5, estamos dentro do septenário dos selos, que vai de Apocalipse 4:1 a 8:1. Nós vamos trabalhar hoje com o capítulo 5º, que vai falar sobre a relação entre criação e salvação, tendo o livro como fonte de unidade neste capítulo. Apocalipse 5:1. Eu vi também na mão direita o que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Bom, primeiro, para vocês entenderem um pouquinho esta cena do livro escrito por dentro e por fora, parece um pouco estranho porque a imagem que a gente tem de livro é algo assim, né? Então, parece que o escrito por dentro, ok, e por fora seria capa. Mas nós não estamos tratando deste formato de livro. O livro que é apresentado, poderíamos dizer que é um pergaminho, é um rolo. Então ele é escrito, o rolo escrito por dentro e o rolo escrito por fora. Ou seja, este pergaminho, ele não está, digamos, ele está completo, não falta nada nele. Está na mão daquele que senta no trono, ou seja, está ligado ao governo do mundo. Ele tem um valor positivo, ele quase tem a mesma função de um cetro, isso. Ele está escrito por de dentro e por detrás, ou seja, ele está completo, e não há lugar para mais nada, ou seja, selado. Então, depois que o livro escreveram por dentro e por fora, ele é enrolado, fechado, é colocado um selo e um timbre. Em grego, é kates phagimenon. Uma forma completa, absoluta. Ele tem o valor simbólico do 7. Então, em Apocalipse, o problema da interpretação ele já vai surgir nessa maneira. O que é esse livro? Como entender? Do que está se falando quando se fala deste livro que está na mão deste chefe, deste governador do mundo? Bom, Santo Hilário, Santo Agostinho, também São Beda, Santo Ambrósio, e daí talvez é por isso que Santo Agostinho segue esse caminho, eles viram neste livro um símbolo da Bíblia. Outros autores antigos e modernos, eles restringem a referência deste livro ao Antigo Testamento que deve ser interpretado por este chefe. Outras propostas de identificação deste livro são variadas. Uma notificação de uma dívida, a calúnia, repúdio à sinagoga judaica, um projeto das catástrofes e, por fim, o próprio conteúdo do Apocalipse, da revelação. Então seria a revelação das coisas. A melhor interpretação, ela seja mais ampla, né, que preserva o conteúdo simbólico dessa imagem. Então, um livro secreto, um livro que contém o plano de Deus. Então, nem a Bíblia, nem o Antigo Testamento, nem esse elenco de possibilidades, mas simplesmente segredos sobre o plano de Deus que serão revelados, ou seja, os desígnios de Deus, ou seja, aquilo que Deus pensou para o mundo. Então, esse livro secreto contém o plano de Deus, o projeto sobre a história do homem, a resposta dos grandes
porquês da humanidade. Então, o Cristo, né, o Kyrios, o Pantocrator, é o único que tem o poder, o dever e o direito de revelar essas coisas. Então, Apocalipse 5, 2, 4 vai tratar exatamente disso. Vi então um anjo vigoroso, que clamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pôde abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. É interessante a visão, né? Existe um intérprete, um anjo que aborda a pergunta solene: quem é digno? Né? Ninguém nos anjos, nem nos homens, nem nos mortos pode penetrar o mistério de Deus. Ou seja, os desígnios de Deus são de Deus. Se Deus quiser revelá-los, ele revela. Então, as criaturas não têm a capacidade de resolver os problemas da sua existência, ou seja, os seus porquês. E a reação de João resume simbolicamente o estado da humanidade diante desse mistério. Né? De onde vim, para onde vou, quem sou. Este grande choro simbólico da angústia, do sofrimento do homem, que, enfim, não consegue explicar o sentido da vida. Então, esses primeiros 4 versículos vão tratar deste tema. E aquilo que eu disse para os senhores, algo que parece tão simbólico, né? Algo que parece tão complicado, olhando assim um pouco mais acuradamente, é uma coisa simples, ou seja, este grande livro são os mistérios da vida, são os porquês da nossa existência. E aí vamos para Apocalipse 5, 5. Então um dos anciãos me falou: não chores, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então o ancião, ele proclama o anúncio da Páscoa, né? O Messias venceu, o forte descendente da tribo de Judá. E aí nós temos toda um embasamento no Antigo Testamento, Gênesis 49, né? O filho do leão de Judá, o filhote do leão de Judá. Gênesis 49, 9 e 10. Volta trazendo a caça, seu filho, dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? E é uma imagem também da raiz de Jessé. Toda a terra só tinha uma língua e servia das mesmas palavras. Gênesis 1:1. Obteve a vitória e é capaz de revelar o plano de Deus para preencher o desejo do homem e acalmar o choro angustiado. O que essa vitória ela consiste? O que está dito aqui? Né? Com boa habilidade, nós podemos dizer que João, o autor, prepara para uma grande mudança no rumo da história, no rumo dos acontecimentos. Apocalipse 5, 6, 7, eu vi no meio do trono 4 animais, e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos enviados sobre toda a terra. Veio receber o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E é aquela relação que eu falei entre criação e salvação. O cordeiro é o que salva. O que está sentado no trono é o que cria. O leão foi anunciado e um cordeiro apareceu, né? Nós anunciamos um leão e apresentamos um cordeiro. Então, pasmem vocês, essa é uma grande realidade muito, muito, muito interessante, porque nós vemos isso na história da salvação. Todo o Antigo Testamento apresenta um leão, né? Um Messias forte, vigoroso, que vai vir, vai abalar as estruturas da terra. E o que nós temos? Alguém que faz a mesma coisa, mas não de maneira violenta, de maneira pacífica. Um leão se apresenta e um cordeiro aparece. Um leão é enviado e um cordeiro se manifesta. A figura de um leão que ganha rasgando pedaços, foi evocada
E um cordeiro rasgado agora é descrito, né? Ele está no meio do trono. É um detalhe simbólico, mas muito claro, ou seja, é o centro de tudo. O coração da ação de Deus está no cordeiro. A comunidade cristã, ela, ao ouvir isso, ela já é dos primeiros séculos, ela já entende que este cordeiro e este leão são os símbolos de Jesus. A imagem do cordeiro, ela é retirada das obras e das figuras do Antigo Testamento, sobretudo no sacrifício pascal do cordeiro. E aí nós vamos ter vários textos que vão tratar disso. De maneira especial, Êxodo capítulo 12. O Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 27, vai citar inúmeras vezes o cordeiro. É a cena em que o Senhor diz a Moisés e a Arão de como deve ser a ceia pascal. Um cordeiro por família, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, o cordeiro que deverá ser sacrificado para uma única família. O sangue deve ser aspergido sobre as portas, toda a sua carne deve ser assada, deve ser comida com pão sem fermento. E aí são várias imagens. Esse cordeiro que prepara para uma viagem, então deveis comer tendo os rins cingidos, sandálias aos pés e cajado na mão, pois é a Páscoa do Senhor, o cordeiro pascal. E no primeiro dia, né? Então toda essa relação que é feita, né? Ela é uma indicação de que está se falando de um rito de passagem, um rito de transformação da vida do povo. E da imagem do servo de Deus, né? A primeira é a imagem do cordeiro sacrificial, depois a imagem do cordeiro de Deus levado ao matadouro. Isaías 53, então não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro. E Jeremias 11:19, qual manso cordeiro conduzido à matança, né? Então, é aquela frasezinha, né? Arranquemo-lo da terra dos vivos e que seu nome caia no esquecimento. Então, são essas visões que estão por detrás disso. Dentro da teologia de São João, a imagem do cordeiro, ele assume objetivamente uma imagem cristológica, um significado cristológico muito fundamental. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso nós vamos encontrar em João, né? João 1,36, né? E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Também João 19, assim se cumpriu a Escritura, né? Nenhum osso lhe será quebrado. E ele está fazendo menção a Êxodo 12:46 também. Então, esse amnos, que é usado, o termo que é usado no Apocalipse, é um símbolo descontínuo. O cordeiro é descrito. O ser vivo, precisamente, ele é o ser vivo, precisamente, porque foi morto, de pé, como um morto, obteve o poder universal. É por isso a imagem dos chifres na cabeça desse cordeiro e esses 7 olhos. E aí São João faz até o Espírito Divino. É um símbolo dos Espíritos Divinos. Uma questão não é uma figura, mas é uma liturgia, é uma mensagem simbólica. A comunidade litúrgica celebra no domingo e contempla o Cristo como centro desse mistério. O Cristo ressuscitado, aquele que conquistou ao morrer, revela a toda a terra a vida de Deus, isto é, o seu Espírito. Então, aquele que é digno de abrir os selos, aquele que é digno de ler o livro, esse também tem o poder de dar à humanidade o seu Espírito. É o versículo 7, né? As ações do Cordeiro. Ele veio e ele está no meio do trono. Então, o tempo dele chegou. Mais uma vez, não se trata de uma questão visual, mas é um conceito teológico, ou seja, é o mistério pascal do Filho que vai ao Pai. Depois de fazer todo o caminho, ele volta ao Pai. Ele se senta no trono.
João 13:1. Antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que chegava a sua hora ao passar deste mundo para o Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, amou até o fim, até o extremo os amou. João 20:17. Jesus disse: não me retenhas, porque ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: subo ao meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E esse aí é um evento precisamente histórico, e a consequência deste evento é o que São João está falando nesta cena do Apocalipse. João 16:14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Em grego, falta a indicação do objeto do verbo, que está em forma absoluta. Ele tirou da mão direita aquele que se senta no trono. Então, Apocalipse 5, 8 e 10. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e abrir-lhe os selos, porque fostes imolado e resgatastes para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça. E deles fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes que reina sobre a terra. Então, o que havia sido antecipado lá em Apocalipse 4:10 agora está se cumprindo. Ou seja, pegou o livro. E aí nós temos adoração, nós temos música, nós temos oração. É chegado o evento da redenção. Se no primeiro momento, no capítulo 4, nós vamos falar da criação, ele é o que está no centro da criação, nada foi feito sem ele. Agora nós estamos falando da redenção. O evento da redenção é o ápice do plano de Deus, e é por isso que o livro está no meio. Quando o livro se abre, se manifesta a salvação. Quando o livro se abre, se manifesta a revelação. E aí o homem passa a entender qual o grande projeto de Deus. O projeto de Deus que nos criou é que nos salvemos. Na natureza, na história, toda a natureza e toda a história. A natureza, esses 4 animais simbolizam a natureza, ou seja, a natureza se prostra para adorar, e a história, os 24 anciãos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A primeira parte do tempo e a segunda parte do tempo, ou seja, a totalidade do tempo, se prostram diante de Cristo ressuscitado como símbolos de oração e cantam esse cântico novo. Na celebração do cântico novo é apresentado o cântico, o Êxodo da Babilônia, uma canção nova, que nós vamos ver em vários textos do Antigo Testamento, né? Isaías 42:10, cantai ao Senhor um cântico novo, né? Também Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, porque operou maravilhas. Agora é a verdadeira canção, a nova canção, que celebra o verdadeiro êxodo deste mundo para a eternidade, do mundo do pecado, da prisão para a salvação, a libertação de toda a humanidade. Então aqui nós vamos ver a antecipação de Apocalipse 4:11, que evoca, que ecoa o cântico novo. Apocalipse 5:9, cantava um cântico novo dizendo: tu és digno de receber o livro e abrir-lhe os selos, porque fostes imolado e resgataste para Deus ao preço do teu sangue, homens de toda a tribo e língua, povo, raça e nação. Que se conecta, né, com o tema da criação. A criação como a salvação estão fundidas nesse momento. Você foi sacrificado e redimido por Deus. Então, diante da humanidade incapaz, impotente, o glorioso Cristo aparece. Ele é o único capaz e pode abrir o livro do mistério, ou seja, os desígnios de Deus, porque ele é o único que aceitou perfeitamente o plano de Deus a ponto de ser morto por esse plano. É o único que acreditou profundamente no desígnio de Deus.
E aí nós temos a capacidade que é oferecida a todos os homens sem distinção, tribo, língua, povo e nação. De tal forma que lhes permite colaborar no estabelecimento do reino com uma mediação tipicamente sacerdotal. É deste povo, que não de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as origens, que o povo sacerdotal é feito. Então, Apocalipse 5:10. Deles fizestes um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. E aqui eu acho que é a parte mais bonita deste capítulo 5. O cristão é aquele que se deixa conduzir por Deus para entender os seus desígnios. E uma vez entendendo esses desígnios, se deixa ser purificado pela graça que vem desta compreensão. Então, sempre haverá um anúncio, sempre haverá a palavra. Essa palavra traz a salvação. E essa salvação, uma vez apropriada pelo cristão, ela deve ser levada de maneira sacerdotal, de maneira sagrada. A palavra do cristão, a vida do cristão, a história de um cristão, ela santifica o mundo. E aqui nós temos uma mensagem que sai do cunho teológico e passa para o cunho moral dentro da nossa vida. Apocalipse 5:10, um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Não é reinar de dominar, é reinar de conduzir. O rei não é aquele que se apropria do poder de manipular e de oprimir, mas aquele que tem a capacidade de conduzir o seu povo. E aí, Apocalipse 5:11-14, na minha visão, eu também vi ao redor do trono animais e os anciões, a voz de muitos anjos, o número de milhões e milhões, miríades e miríades, milhares de milhares, que bradavam em alta voz. Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Todas as criaturas que estão no céu, na terra, abaixo da terra e no mar, e tudo o que contém, eu as ouvi clamar. Aquele que se assenta no trono ao lado do Cordeiro, louvor, honra, glória e o poder pelos séculos dos séculos. E os 4 animais diziam, amém. Ou seja, a humanidade em uníssono louva a Deus e a natureza diz amém. Então, é muito bonito e concordem comigo, não é tão complicado assim, né? O mistério, o livro do mistério, são os desígnios de Deus. Quem tem poder de abrir? Aquele que conhece, aquele que dá vida por esse desígnio. E por fim, a humanidade, o Antigo e o Novo, ou seja, toda a humanidade do Antigo Testamento, do Novo Testamento, reconhece esta, né? E a natureza diz amém. Então essa canção litúrgica que celebra essa redenção é iniciada ao redor do trono e se expande por todo o universo, né? Nós vemos que ao redor do trono os animais, os anciãos e milhares de milhares, todas as criaturas de Deus, onde quer que estejam, elas se unem numa voz uníssona, um imenso coro em homenagem àquele que se senta no trono, né? E é aquela cena do Pantocrator que eu já falei tantas vezes, né? Cristo que está no meio. Os ícones gregos são muito bonitos para mostrar esse, né? E partindo de cima, eles penetram nas profundezas do mundo. Os seres vivos, a adoração dos anciãos, tudo isso é finalizado com um grande amém. A grande sinfonia de abertura termina com um silêncio espantador, né? Um silêncio maravilhoso, porém feliz. O grande louvor de Deus, o Criador, o Salvador, flui para a contemplação. Amém. Bom, gente boa, esta foi a síntese teológica, a interpretação teológica de São João neste capítulo 5 do Apocalipse. Eu finalizo essa rápida síntese. Eu espero que ela seja útil para você. Nas próximas aulas nós vamos tratar então dos 7 selos que estão ali, né? E nós vamos tratar do capítulo 6, do Apocalipse. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.